Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, mulheres enraizadas. Eu amo dizer isso. Você é uma mulher enraizada, firme na presença do Senhor. Hoje nós vamos fazer aqui o nosso devocional do dia 15. E o dia 15, irmãs, ele representa o início da terceira semana. E claro, eu sei que o devocional não está sendo postado todos os dias, né? Muitas vezes acontecem coisas. Eu tenho um ministério também, então assim, muitas vezes vem outras, né? Outras coisas. Mas se você for pela conta, né? E o que é que eu creio? Eu creio que o mais importante não é deixar de fazer um dia porque não deu tempo. Eu acho que o mais importante é não parar, é não desistir. E isso exige um esforço meu e exige um esforço seu. E acredite, minha amiga, é um grande esforço. Você sabe que sim. Você sabe que para você parar e pegar esse celular, sentar aí numa mesinha e tirar um momento com Deus e fazer esse devocional, você sabe que não é fácil. Você sabe que muitos dias você tenta e você não consegue. Glória a Deus. Então é difícil, não é fácil, mas sabe por que é difícil? Porque se trata de uma cura da parte do céu. E o mundo, o inimigo das nossas almas, ele não deseja que nós sejamos curadas. É por isso que vem os confrontos, é por isso que vem as guerras espirituais. Mas, recapitulando aqui, hoje nós vamos dar início à nossa terceira semana. Meu Deus, gente. Gente, essa terceira semana, ela significa muito. Para mim, ela já tá me dizendo assim, olha, meu Deus, você chegou até aqui. Que vitória! Nós chegamos até aqui. Eita, Deus. Eita, minha amiga, que o céu está ali vendo, aleluia. Oh, que presença. O céu está lhe vendo, minha amiga, nesse dia de hoje. Ele te achou, ele te parou aí esse momentinho para falar contigo. Então vamos lá para o nosso devocional. Que Deus quer te encher nesse dia de hoje, meu Deus. E o tema, irmãos, do nosso dia 15, né, iniciando a nossa terceira semana, nós vamos falar sobre um tema, meu Deus, quem nunca passou por isso? Jesus, muito forte. O tema da semana é primeiro as raízes e depois os frutos. Vai ser um tema focado sobre este tema, vai ser temas focados sobre este tema. Primeiro as raízes e depois os frutos. Só que o tema de hoje, especificamente hoje, nós vamos tratar sobre a síndrome da disfuncionalidade. Essa palavra, irmão, ela enganchou bastante aqui na minha língua, certo? Mas vamos tentar, né? Que tudo dê certo. Nós temos que nos acostumar com essa rota, né? Com essa ordem. Primeiro as raízes e depois os frutos. Se acostume, tá bom? E, como eu já falei, vou repetir, a síndrome, né? A síndrome da disfuncionalidade. Síndrome é uma coisa que ela está constante na vida de alguém. Só que, segundo a medicina, se você for com uma síndrome, uma enfermidade no seu sangue, no seu corpo, você vai ouvir assim, olha, síndrome não tem cura. Síndrome é para sempre. Síndrome, ela tem um tratamento que vai lhe ajudar a viver com isso. Mas, irmãs, eu nem ia falar sobre isso, mas o Senhor está me direcionando. Deus já me curou de uma síndrome. Uma síndrome que tinha no meu sangue. Se você quiser saber sobre isso, comenta lá embaixo. Irmã Nara, eu quero saber sobre o seu testemunho da síndrome. Que outro dia eu gravo um vídeo só para isso. Mas o que eu quero dizer com isso é que o médico vai dizer que não tem cura. Mas eu sou a prova viva de que tem cura, porque o Senhor é quem cura. Certo? Então, isso é uma síndrome. E no tema de hoje, nós vamos tratar dessa síndrome da disfuncionalidade.
O versículo para hoje, marque aí, pega a tua Bíblia aí rapidinho. Lucas 13, capítulo 6. E vamos ler. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Vamos prestar atenção, certo? No versículo, se trata de uma figueira que estava plantada em um lugar, em uma plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou. Jesus não encontrou fruto nela. E nem ao menos um. Jesus não achou nenhum fruto nessa figueira, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos entender isso aqui? Muitas pessoas, amigas, muitas pessoas costumam viver o que chamamos de síndrome de disfuncionalidade. Caminham, como é isso, irmã Nara? Elas caminham até um certo ponto e alcançam até alguns objetivos. Objetivos importantes até, né? Só que de tempos em tempos retornam à estaca zero. Você conhece alguém? Ou será que você mesmo já passou por isso? Será que hoje você pensa assim, rapaz, eu comecei aquilo ali, mas eu não terminei. Já comecei tal coisa 2, 3 vezes, mas eu não terminei. Eu conheço fulana que vive começando as coisas e não terminam. Esse tipo de comportamento acostuma o nosso organismo. Você sabia disso? De tanto uma pessoa começar e nunca terminar, o nosso organismo se acostuma àquilo. Então, sempre que for começar alguma coisa, já vai dar automaticamente a vontade de parar. Começa com todo o pique, né? Começa com todo o pique, mas mais na frente a marcha fica lenta e a marcha para. Glória a Deus. Jesus, parece até engraçado, mas é verdade, né? Então, assim, o propósito da nossa vida sempre vai ficar para trás quando nós somos pessoas que começamos e não continuamos. Então, o propósito vai ficar para trás. Então, neste versículo de Lucas, capítulo 13, nós vamos encontrar aqui justamente uma árvore. Essa árvore, ela era disfuncional. Ela estava plantada no meio de videiras férteis. Ela estava plantada no meio de árvores que eram férteis, porém ela não era. A figueira não correspondia ao lugar aonde foi plantada. E nem aos frutos que deveria produzir. Ou seja, ela estava plantada em um lugar que talvez ela não deveria estar plantada. E por isso, a disfuncionalidade. Talvez você esteja se sentindo como esta figueira aqui deste versículo, né? Como assim, irmã? Você esteja sentindo solitária, frustrada, né? Frustrada por não produzir os frutos que deveriam, frustrada pela sensação de não pertencer a esse determinado lugar que você está fincada. Tudo isso pode acontecer. Sabe como identificamos uma pessoa disfuncional? Tu sabe identificar uma pessoa disfuncional? Ela é uma pessoa que não dá frutos. Porque uma coisa, amiga, é diferente de você não dar fruto quando a sua estação não tiver própria. Mas outra coisa é você nunca dar fruto. Independente da estação, nunca você dá fruto. Pois é. Não encontramos nela sinal. Essa pessoa que não dá fruto, a gente não vê sinal nela. Nenhum sinal. Nada que lhe deixe animada. Nada. Essa pessoa, ela não tem projetos. Essa pessoa disfuncional que eu estou falando no caso agora, certo? Essa pessoa, ela não vai ser uma pessoa que tem projetos, que tem sonhos, ou até que tem sonhos realizados para contar, certo? Ela não tem transformações, grandes transformações na vida dela, não tem muito o que falar. Então, talvez você conheça alguém assim e alguém que está dentro de uma igreja todos os dias, mas não vê a verdadeira transformação para Jesus. Isso também é uma pessoa disfuncional. Talvez você conheça aí uma dezena delas. Está dentro de uma igreja faz tanto tempo, mas você não vê funcionalidade naquela pessoa.
E talvez você conheça alguém que, tipo assim, em finais de semana ou em cultos festivos, tá lá pegando fogo, tá lá na brasa, tá lá, né, num negócio bom, né? Só que no decorrer dos dias, essa pessoa, você vê que é uma pessoa sem propósito, é uma pessoa que não se sustenta naquilo que Deus tem para ela. Glória a Deus. Mas você sabe o que pode transformar a nossa vida em uma vida disfuncional? Como assim, Manara? Você sabe o que que vamos ajeitar aqui a pergunta, vamos melhorar para você entender, certo? O que que traz para uma vida de um ser humano para transformar essa vida numa vida disfuncional? O que pode transformar uma pessoa? O que pode, né? Quais são as coisas que podem, né? O que pode acontecer para deixar você assim uma pessoa disfuncional, uma pessoa sem fruto? Deus falou poderosamente, viu, irmãos, aqui? Preste atenção. Existe sim alguns tipos de pessoas disfuncional. Por exemplo, a pessoa que se sente disfuncional por não conseguir agradar a todos. Eu não sei se você é uma pessoa assim ou se você conhece, mas tem gente que se sente disfuncional por não conseguir agradar a todos. E é isso que vai tornar ela uma pessoa disfuncional. Por quê? Porque ela está sempre querendo agradar a todos. E as expectativas alheias, irmãs, as expectativas alheias é uma atitude autodestrutiva. Por quê? Porque é impossível que você satisfaça todo mundo. É impossível que todo mundo lhe aplauda. É impossível que todo mundo lhe elogie, que diga, ó, que coisa linda, ó, que coisa maravilhosa. Nunca vai existir isso não, gente, até em Jesus, né, na vida de Jesus, não existiu. Teve criticadores, teve quem apontasse, teve quem falasse mal, teve quem atacasse. Meu Deus, quanto mais na nossa vida. Então, isso aí vai lhe tornar uma pessoa disfuncional. Você sempre, né? Você sempre tá querendo agradar, querendo, né? Então, não existe isso. Ou seja, você nunca vai conseguir agradar a todos. Pois é. Então, se sinta feliz apenas em dar o seu fruto. A partir de agora, gente, olha a receita da cura. Que coisa grande. Agora você vai parar, certo? De querer agradar a todos e você vai apenas, primeiramente, agradar a Deus e se importar com o seu fruto, focar no seu fruto. Eita, Jesus, ser feliz. Ser feliz. Agrade a você mesmo, agrade a Deus. Seja feliz com aquilo que Deus te deu. Ser uma pessoa disfuncional, olha aqui a segunda pessoa. Ser uma pessoa disfuncional porque depende da direção dos outros. Você já viu isso aí? Você já viu que até na nossa vida também já aconteceu isso? Parece que a gente só prossegue quando alguém dá uma opinião. Se não tiver uma opinião, parece que a gente não dá o passo. E isso nos torna uma pessoa disfuncional. Não espere, glória a Deus, não espere ser funcional apenas quando as pessoas estão dizendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Não, minha irmã. É importante saber que você tem que agir na orientação do céu e ponto final. Ponto final. Haja na direção do céu e ponto final. Mas, irmã Nara, a fulana está dizendo que achava que era melhor assim. Para de escutar a fulana, volta para a direção de Deus, seja feliz com o que ele lhe deu e ponto final. Ponto final. Irmã Nara, mas a cicrana está dizendo que eu não faço assim, porque assim não vai dar certo. Porque é melhor eu agir assim, porque fulana agiu assim na vida. Não, irmã, para tudo aí que já tá bagunçando tudo aqui, certo? Já tá bagunçando tudo aqui. Primeiro você tem que ter convicção daquilo que Deus te deu e agir e reagir em cima disso. Na parábola, você vai ver, por exemplo, que o dono dessa figueira aí do versículo estava esperando encontrar frutos. Só que quando ele chegou nessa figueira, não tinha frutos, né? Não tinha. Qual era a expectativa do homem? Eu vou lá e vou achar frutos.
Só que quando ele chegou lá, não tinha frutos. Tinha essa expectativa porque havia plantado. Por isso que ele esperava, eu plantei, então vai ter fruto, né? Só que figueira em um solo, ele plantou, o que é que ele pensou? Eu plantei a figueira em um solo bom. Então vai ter um fruto bom. Só que quando ele chegou lá não tinha. Então, já que não deu fruto, vamos cortá-los. Já que não aconteceu o que deveria acontecer, então vamos tirar. Veja onde esse homem plantou, irmãos. Irmã, Deus tá falando algo comigo aqui, por isso que eu dei umas gaguejadas, porque ao mesmo tempo que eu falo, Deus vai me dando direções, né? Por isso que às vezes a gente gagueja até um pouco. Perceba, irmãs, isso aqui é muito, muito forte. A figueira foi plantada no meio das videiras. Pois é. Aí eu tô me lembrando aqui de tantas coisas, irmãos, que eu não vou dizer pro vídeo não ficar muito longo, mas quantas vezes a gente tinha ali a nossa sementinha da figueira. E alguém disse assim, planta no meio das videiras, porque ali a terra é boa, se deu pra videira, vai dar pra tua figueira também. Minha irmã, você tá entendendo isso aqui? Porque eu estou impactada com algo que Deus está falando aqui. Eu vou repetir, porque o Senhor está me dando direção para repetir isso aqui. Muitas vezes nós temos a semente da figueira. Deus colocou nas tuas mãos a semente da figueira. E você tem que plantar a figueira na tua terra boa. Mas vem fulana, vem cicrana e diz assim, mulher, pega essa semente de figueira e planta no meio das videiras. Porque se a terra deu videira, vai dar para você também. Aí já lhe direciona, já vai lhe tirando do direcionamento do céu e já vai lhe colocando em um direcionamento por algo que está sendo visto aos olhos físicos. Se a terra ali prestou para a videira, vai prestar para a tua figueira também. Mas não é assim. Não é assim. Perceba que a figueira do camarada aqui do versículo não frutificou. Não frutificou. Oh, glória a Jesus. Meu Deus. A figueira, irmãos, ela não deu fruto. Não deu fruto. Meu Jesus. É por isso que muitas vezes a gente tem tanto trabalho de plantar, de cuidar. Mas na hora do melhor, que é a colheita, a gente não colhe. Porque muitas vezes a gente plantou, fez tudo direitinho, mas a gente não fez no direcionamento do céu, a gente fez no direcionamento dos homens da terra. Ai, Deus, glória a Jesus. Mas vamos continuar, porque Deus é maravilhoso. E mesmo assim, a figueira continuava improdutiva. Essa figueira do versículo, agora eu estou falando, ela estava plantada, mas ela continuava infrutífera. Foi podada, mas continuava infrutífera. Foi cuidada, mas continuava infrutífera. Glória a Jesus. Ela estava plantada, irmãs, no lugar errado, de forma errada. Pode fazer com que o fruto não nasça. Do jeito que ela estava plantada no lugar, do jeito errado, aquilo que nós plantamos do jeito e no lugar errado, não vai dar fruto, não vai nascer. Meu Deus, que coisa forte. Vamos pro 3. Eita Deus. Uma pessoa disfuncional também pode ser. Uma pessoa disfuncional também pode ser aquela que, pela consequência natural da vida de quem desconhece a própria identidade. Deixa eu ler de novo. Uma pessoa disfuncional também pode ser pela consequência natural da vida de quem desconhece a própria identidade. É aquela pessoa, irmãos, que não sabe quem é, não sabe para onde vai. Isso a torna uma pessoa disfuncional. Quando você não conhece a sua identidade, eu sou isso e Deus me chamou para isso. Quando você não conhece essas coisas na sua vida, você acaba se tornando uma pessoa disfuncional. Não existe ninguém igual a ninguém neste mundo. Você vê que, né, até a nossa digital, ela é diferente. Por isso que o que Deus tem para você é para você, e o que Deus tem para mim é para mim, e é diferente uma da outra. E as pessoas procuram se conhecer
e procurarem as pessoas, se as pessoas procurassem se conhecer e procurassem entender e obedecer também, né, aquilo que Deus tem para elas, elas teriam convicção da identidade que tem. É só procurar entender. Porque você já viu que tem gente que diz assim, vou seguir aqui o meu ministério de pregação. Quando dá uns dias, não vou pregar mais não, vou só cantar. Quero mais conversa com pregar não. Não vou mais nem pregar, não vou cantar não. Vou aqui gravar vídeos pro YouTube. Uma pessoa dessa, irmãos, ela não sabe o que ela é. Ela não tá entendendo o que Deus tem para ela. É por isso que ela se torna uma pessoa disfuncional. A identidade é um foco na qual o inimigo deseja atacar as pessoas. E quando essa pessoa é assim, digamos nas minhas palavras, atrapalhada, não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe de nada, fica rodando no deserto, igual os hebreus. Então, assim, é isso que Satanás gosta, é isso que o inimigo gosta. Eu quero, é como se o inimigo estivesse dizendo assim, eu quero que você não saiba quem você é, porque a partir do momento que você souber quem você é, a partir do momento que você tiver convicção do que Deus colocou na sua vida, pronto, acabou para mim. É isso que o inimigo pensa. Porque ele sabe que a sua identidade, há um certo poder na identidade que Deus te deu, há um certo poder no propósito que Deus te deu. E isso vai dar prejuízo para o inferno. As pessoas que não conhecem a sua própria identidade são pessoas que ficam ansiosas, são pessoas que ficam angustiadas, são pessoas, por exemplo, também medrosas, porque elas não têm aquela identidade, aquela firmeza, aquela centralidade, aquele posicionamento. Então vão ficar pessoas ansiosas, medrosas, e é por isso que tem mulheres que não sabe para onde correr, não sabe exatamente a direção que vai tomar, não sabe o que fazer da vida. E é por isso que é importante que você saiba e você se pergunte para você mesmo quem eu sou em Jesus, quem eu sou em Cristo. É muito importante que você conheça qual é o propósito que Deus quer realizar na sua vida. Então pare agora. Escreva essa pergunta no seu caderno. Quem sou eu diante de Cristo? Para que Deus me chamou? E se você hoje e agora não tem a resposta, vamos orar para Deus lhe dar essa resposta. Uma pessoa disfuncional também é uma pessoa que em tudo que vai fazer, prefere clonar alguém, tipo imitar, né? Imitar alguém do que usar a sua própria capacidade. Você já viu que tem pessoas que só imitam, só querem copiar? E claro, lógico, evidente, não é errado você por admiração. Ah, eu tô gostando desse devocional que a irmã Nara tá fazendo, então eu vou fazer também, vou fazer para as minhas amigas, vou fazer na minha igreja. Não, gente, isso não é errado. Pelo contrário, isso é bom, é a palavra do Senhor se expandindo. A irmã Nara pregou uma palavra na minha igreja, eu copiei muitas coisas ali e eu quero ir assim como ela vai, eu admiro, eu acho legal. É diferente você por admiração querer aprender algo de uma determinada pessoa. Mas é totalmente diferente você sempre só copiar, você sempre só xerocar, você sempre fazer exatamente igual o que aquela pessoa está fazendo e não procurar fazer do jeito que Deus quer que você faça. Uma pessoa disfuncional também é uma pessoa que não está agindo de acordo com a sua própria chamada. Pois é, Deus está mandando fazer uma coisa, ela faz outra. Se torna uma pessoa disfuncional. Então não perca o seu tempo, minha amiga, fazendo coisas que Deus não quer que você faça. Vamos agora pegar toda a disfuncionalidade e jogar fora. Vamos parar com isso agora e vamos passar a ser pessoas funcionais na obra do Senhor. Evite a tentação de estar direto querendo agradar os outros, né? Quando vier a tentação, vou agradar. Não, parou. Evite isso na sua vida. E mesmo admirando muito alguém, mesmo quando você tiver uma admiração muito grande, nunca queira se comparar a ela. Você pode aprender com alguém que você gosta, com alguém que você admira. Você pode buscar dessa pessoa, você pode, estar ali sempre aprendendo isso. É muito bom, porque Deus também pegou aquela pessoa para ser porta na sua vida.
Glória a Deus. Mas não esqueça, você tem a sua identidade. Você é única. Você é especial, minha amiga. Você também foi escolhida por Deus para fazer parte dessa geração. Você, minha amiga, tem a capacidade de florescer. Você, minha amiga, foi chamada para crescer na presença do Senhor. Então, não esqueça que você tem a sua própria identidade. Seja a partir de hoje uma pessoa funcional diante de Deus. Amém? Você entendeu essa palavra? Qual foi a parte assim que disse, meu Deus, irmã Nara, como eu enxerguei, né? Tal coisa que eu não estava enxergando antes. Glória a Deus. Então agora, irmãs, fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Que Deus te dê força nesse dia de hoje, visão espiritual. Amém? Fique na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.